Gostaria de pagar bastante dinheiro. Nicola traz bomba do Chelsea procurando o Santos com proposta e Rueda manda real. Na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, o Santos está almejando a ponta da tabela, buscando uma vaga na Copa Libertadores, já pensando na próxima temporada. Atualmente, a equipe não briga por nenhum título, tem como maior objetivo a permanência na Série A e, se possível, a sexta colocação do Brasileiro. Mas, para isso, a equipe conta com o trabalho do técnico Lisca e de um bom desempenho do elenco. Entretanto, será necessário que a diretoria invista em bons nomes para a próxima temporada. E o Santos pode ter uma ajuda nisso, já que, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Chelsea procurou a diretoria do Peixe com uma proposta pela categoria de base do clube. Nicola destacou que a intenção do clube inglês é ter a prioridade de compra de todos os jogadores da categoria de base da equipe santista. Para trazer uma informação importante que envolve o Santos com os dois lados da notícia. De domingo para segunda recebi de uma fonte minha importante, super conhecedora no mercado, a informação de que o Chelsea procurou recentemente o Santos com uma proposta. O clube inglês gostaria de gastar um dinheiro bastante elevado, não tenho acesso aos números, para ter a prioridade na compra de todos os atletas das categorias de base do Santos. Surgiu algum jogador no Sub-17, o Santos vai vender, precisa comunicar ao Chelsea. Surgiu um jogador do Sub-20, o Santos tem proposta, precisa comunicar ao Chelsea. Se o Chelsea cobrir a oferta, fica com o atleta. O comunicador entrou em contato com o presidente do Santos e não confirmou a informação. Antes de gravar o vídeo, fui checar essa história com o presidente Andrés Rueda por meio da assessoria. O presidente assegura que não tem nenhuma tratativa nesse sentido, descartou qualquer possibilidade. Como essa minha fonte é super confiável, é alguém que eu respeito bastante, achei importante trazer a notícia para você. O Santos desmentindo, garantindo não ter nada, e essa pessoa assegurando que o Chelsea está de olho na categoria de base do Peixe. O jornalista ainda destacou que todo esse interesse do Chelsea tem motivo, já que a base do Peixe já revelou grandes nomes para o mercado internacional. E motivos não faltariam, né? O Santos é hoje, ou há bastante tempo, um dos principais clubes reveladores do futebol brasileiro. Robinho, Neymar, Rodrigo, Marcos Leonardo, Kaique, entre outros, são vários atletas formados nas categorias de base do Santos. Se você estivesse na pele do presidente do Peixe e de fato existisse essa proposta do Chelsea, qual seria o valor para dar ao clube inglês a prioridade em relação a todos os atletas da base? Sem executivo de futebol desde a demissão de Newton Drummond, o Santos possui 7 contratos do elenco profissional se encerrando até o fim dessa temporada. Andrés Rueda agora acumula função com a presidência. Ele trabalha no planejamento para 2023 e estuda renovações e os nomes daqueles que não devem permanecer na Vila Belmiro. Dos 7 contratos, 4 são empréstimos de outros clubes. O restante de atletas que já pertencem ao Santos. Os casos mais urgentes são os lateral direito Madison, titular sob o comando do técnico Lisca, e do volante Camacho, nome bastante utilizado ao longo dessa temporada. Veja cada um dos casos. Camacho. O vínculo do meio-campista é válido até 31 de dezembro deste ano e, por enquanto, o Santos não o procurou para discutir uma possível renovação ou comunicá-lo de que não há interesse de mantê-lo no elenco. Ex-jogador do Corinthians, o volante chegou ao Peixe em junho de 2021, disputou 68 partidas e ainda não marcou gols. Neste ano, entrou em campo em 34 oportunidades, sendo titular em 22 delas. Madison. O lateral vive exatamente a mesma situação de Camacho. Seu contrato com o Peixe vai até o dia 31 de dezembro e o futuro na Vila Belmiro é uma incógnita. Rueda ainda não procurou seus empresários para uma eventual extensão de vínculo. Madison foi registrado como atleta do Peixe em janeiro de 2020, soma 119 jogos pela equipe e marcou 12 gols. Atualmente, o lateral é o dono da posição com o técnico Lisca e mesmo com a chegada de Natan, segue intocável entre os titulares. Paulo Mazzotti. Menino da Vila, o goleiro Paulo Mazzotti tem contrato válido com o Santos até o fim de dezembro deste ano. O jogador de 22 anos ainda busca espaço entre os profissionais e encara a concorrência de João Paulo, John e Diógenes. Por isso, sequer estreou pela equipe principal. O Peixe tem interesse em renovar o vínculo com o goleiro e em breve deve apresentar uma oferta. Auro. Emprestado pelo Toronto FC, do Canadá, até 31 de dezembro deste ano, o lateral revelado nas categorias de base do São Paulo não convenceu na Vila Belmiro e não terá seu contrato renovado. O jogador foi relacionado pelo técnico Lisca em apenas um dos 6 jogos pelo treinador do Peixe e não entra em campo desde o dia 2 de julho, quando a equipe mediu forças com o Flamengo pela 15ª rodada do Brasileirão. Rodrigo Fernandes.
O volante está emprestado pelo Guarani, do Paraguai, até o fim deste ano, com valor de compra fixado em contrato. A cifra girou em torno de 6 milhões de reais. O presidente Andrés Ueda, em entrevista ao GE, em junho, informou que desembolsará o dinheiro para ficar com o atleta em definitivo. O uruguaio soma 29 jogos pelo clube da Vila Belmiro e é um dos queridinhos da torcida. Recentemente, o técnico Lisco citou como uma das lideranças do elenco nos bastidores e elogiou seu trabalho fora de campo. Bruno Oliveira. O meio-campista está emprestado pela Caldense até 31 de dezembro. Por enquanto, o jogador não sabe como será seu futuro. Ele foi anunciado como reforço em janeiro e no início do Brasileirão chegou a conversar com Edu Dracena, na época executivo de futebol, sobre sua permanência em definitivo. Com a saída do ex-zagueiro e as mudanças no departamento de futebol, o jogador voltou à estaca zero e agora aguarda o posicionamento do presidente Andrés Ueda. Recentemente, o camisa 40 tirou os dentes do siso e, por isso, não pôde ser relacionado para os jogos contra América Mineiro e São Paulo. Luan. O meia chegou ao Santos neste mês como oportunidade de mercado, após Rueda receber proposta de Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians. O jogador tem apenas 18 minutos em campos, não viajou no último final de semana para Cuiabá por conta de uma virose e ainda está em período de adaptação ao Peixe. Luan tem contrato de empréstimo até o dia 30 de novembro e, caso seja de interesse do Santos, pode renovar por mais uma temporada. A decisão, no entanto, deve acontecer apenas após o término do Campeonato Brasileiro. Gigante de Portugal negocia com Arthur Gomes e Santos pode lucrar. O Sporting de Portugal tem interesse na contratação do atacante ex-Santos Arthur Gomes e o Peixe pode lucrar na negociação. O jogador pertence ao Estoril, também de Portugal, desde agosto do ano passado, quando rescindiu com o Alvinegro, que ficou com 50% dos direitos do atleta. Arthur Gomes tinha contrato com o Santos até o final do ano e estava emprestado ao Atlético Goianiense, mas recebeu a proposta do clube português e chegou a um acordo para a liberação do Peixe. Para aceitar a rescisão, o Santos ficou com 50% dos direitos sobre uma venda futura do jogador. A negociação contou com a participação do pai do atacante Neymar, que é um dos representantes do jogador. Aos 24 anos de idade, o menino da Vila chegou à base em 2010, estreou como profissional em novembro de 2016 e fez 99 jogos com a camisa do Peixe, com 11 gols marcados. Em sua passagem pelo Santos, foi emprestado à Chapecoense e ao Atlético Goianiense. Na temporada passada, Arthur Gomes fez 29 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Na atual temporada, já são 4 partidas com um gol e uma assistência. Lucas Braga confirma a proposta do Al-Ahly recusada pelo Santos. O atacante Lucas Braga confirmou que recebeu uma proposta do Al-Ahly do Egito. A equipe egípcia ofereceu cerca de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, pela compra dos direitos econômicos do jogador, mas a diretoria do clube exige uma proposta no mínimo de 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais, para liberar o atleta. Boa tarde, Lucas. E aí, essas semanas aí, umas semanas que passaram já, saiu uma notícia que você teria recebido uma proposta do Al-Ahly, que seria o time do Egito. Eu queria saber se essa notícia chegou até você, se isso é verdadeiro, se esse fato é realmente verídico, se você recebeu essa proposta. Chegou sim, essa proposta ela chegou, mas foi nos valores que não eram agradáveis no momento para o Santos. E eu só fiquei sabendo assim meio por cima que essa proposta havia chegado, mas ela não foi para frente não, foi logo recusada. O Lance Diário do Peixe apurou que os valores oferecidos ao atleta agradaram, mas como o Santos não viu vantagem na possibilidade de venda, ela foi recusada. Natural de São Paulo, Lucas Braga chegou ao Santos no início de 2019, vindo do Luverdense. Após empréstimos para Cuiabá e Inter de Limeira, respectivamente, o atacante teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Peixe em agosto de 2020, em vitória por 1-0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. Desde então, Lucas virou peça fundamental no elenco santista e assumiu a titularidade absoluta em 2021. Ele foi um dos destaques da equipe na conquista do vice-campeonato da Copa Libertadores 2020. Mesmo com as mudanças de técnico, o atacante sempre teve espaço no time e hoje é titular com o Lisca. Lucas Braga tem vínculo com o clube até o final de abril de 2026. Ele soma 145 partidas, 14 gols e 8 assistências com a camisa santista. Vi que ele ia chegar um pouquinho mais atrasado, consegui dar o tapa na frente, já olhando para o Marinho que estava chegando do outro lado e fui feliz na jogada para o Marinho poder fazer o gol. Eu creio